Daniel 12 e 13. Palavra de Deus que diz assim: tu porém vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Tu porém vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Um conselho de Deus ao velho profeta Daniel, para nós no século 21, porque a palavra de Deus ela não envelhece. Diz alguns que a palavra de Deus ela está fora de uso, mas para nós que cremos no Senhor e acreditamos na sua palavra, a palavra de Deus ela é poderosa, foi ontem, é hoje, ela continua nova. Claro que você tem que saber interpretar o tempo das coisas, aconteceu alguma, mas a palavra em si, a essência dela, ela é para sempre, é para a eternidade, porque é a palavra de Deus, ela nunca vai cair no esquecimento. As palavras de Deus nunca caem no esquecimento, elas vão prevalecer. Glória a Deus. Tu porém vai até o fim. Chegar até o fim é uma ordem de Deus, que Deus está dando para Daniel e também para nós hoje. Daniel, profeta Daniel, ele viveu muitos desafios na Babilônia. Nesse momento Daniel já estava com mais de 80 anos de idade, e Deus dizendo para ele: vai até o fim. Desde o começo, não desiste, passando por tudo. Daniel, ele viveu muitos desafios na Babilônia, desde jovem até o final da sua vida, porque ele morreu no cativeiro e morreu na Babilônia ali. E ele viveu muitos desafios grandes, coisas difíceis que aconteceram na vida dele. E Daniel passou por essas fases. Ele tomou uma atitude pela fé, ali no capítulo 1 de Daniel, para não se contaminar com as iguarias do rei, colocando em risco a sua vida. Ele, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, que estavam com ele, fizeram um propósito com Deus. Mas isso, em não comer das iguarias do rei, todo mundo, todos os jovens escolhidos tinham que comer, e Daniel estava recente na Babilônia, ele tinha que obedecer, era jovem, mas ele tinha uma convicção em Deus, ele tinha uma fé no Senhor. A Bíblia diz no capítulo 1 de Daniel, versículo 8: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, porque todo aquele alimento, aquela comida e aquela bebida era destinada a ídolos, era para idolatria, e Daniel não queria participar disso. Uma decisão difícil, correndo risco de prisão, de morte, por desobedecer à voz do rei, mas a convicção dele em Deus valeu a pena. Deus honrou a Daniel. Capítulo 1 de Daniel, versículo 19 e 20, diz assim: e o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel. Não tem ninguém melhor do que Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto ficaram assistindo ele diante do rei, foram servir diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria, de discernimento, sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o reino. A fidelidade deles a Deus trouxe uma consequência positiva, trouxe bênção. A obediência, ela traz bênção. A obediência, a palavra traz bênção para a nossa vida. Às vezes no começo parece que não, poxa, estamos tomando uma atitude que pode nos levar à morte, podemos ser presos, afastados, até mortos, por desobedecer o mandato do rei. Mas a obediência a Deus vale a pena, e ela foi honrada. Deus honrou essa obediência, porque eles deixaram de fazer a vontade do rei,
deixaram de se contaminar com aquilo que o mundo ali estava oferecendo para eles, para poder continuar com as vestes brancas. É difícil manter as vestes brancas, mas a palavra de Deus nos recomenda em todo o tempo: sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Tem que resistir, amado. Amém? Temos que resistir. É difícil, mas resista. Quando nós resistimos, o Espírito Santo vai nos dar graça para passar por aquilo. Aleluia. Porque vale mais a pena fazer a vontade de Deus. Momentos difíceis na vida de Daniel, momento que ele passou. Outro momento, Daniel teve sentença de morte por causa do sonho do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, ele não se lembrava do sonho, queria que os seus magos, seus sábios interpretassem. Daniel fazia parte, ninguém sabia qual era, todo mundo recebeu uma sentença de morte. É assim que é. Ele queria que descobrisse o sonho que ele tinha sonhado, que ele não se lembrava mais, e depois interpretasse esse sonho. Só isso. Você sonha uma coisa, não se esquece, aí diga para mim: pastor, fala o sonho que eu sonhei e me diga a interpretação dele. Só se Deus me mostrar. Foi o que Daniel fez. Por isso o rei, a Bíblia diz em capítulo 2 de Daniel, versículo 12: o rei muito se irou, se enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Os homens eram assim, matava todo mundo. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Momento em que houve uma pena de morte para os servos de Deus também. Mas Deus estava com eles. Deus honrou Daniel. Daniel capítulo 2, 19: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. E Daniel disse: seja bendito o nome do Deus de eternidade, eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Quando Daniel se viu um aperto, chamou os seus companheiros: vamos buscar a Deus, porque o que o rei está pedindo, só o Deus pode revelar. Eu era um homem que estava confiando em Deus. A Bíblia diz no Salmo 125 que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião. Monte de Sião é como rocha firme, que não se abala. Aleluia, vale a pena confiar em Deus. Deus honrou o seu servo. Deus sempre vai honrar o servo fiel. Aleluia. Tu, porém, vai até o fim. Glórias ao nome do Senhor. Daniel também, ele foi sentenciado à morte. Nesse momento, ele foi sentenciado à morte para ser jogado na cova dos leões. Por quê? Era um homem que adorava a Deus, que orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Os homens fizeram um edito, uma lei, e mandaram o rei assinar, para que ninguém durante 1 mês pudesse falar com outro Deus, fazer orações, podia fazer nada, somente ao rei. E eles pegaram a Daniel orando. Eles fizeram isso por causa de Daniel. Eles não tinham onde pegar, os servos de Deus, e foram mexer na fé de Daniel. Eles mexeram em campo perigoso. Esse campo é de Deus. Mexeu com Daniel aí, mexeu com Deus. Eles: olha, não tem como pegar Daniel, mas tem uma coisa, podemos fazer uma lei. Ele não deixa de servir esse Deus, nós vamos pegar ele por essa crença dele nesse Deus de Israel. Daniel foi levado, foi preso, manietado e jogado na cova dos leões. Para eles, contavam como Daniel já morto. Mas quando o rei pela madrugada grita: Daniel, por acaso o teu Deus pôde te livrar da boca dos leões? O rei fez isso porque ele amava Daniel, sabe? E todo mundo esperando nada, né?
Está morto. De repente sai aquela voz lá de dentro da cova: ó Rei, vive para sempre. O Deus a quem eu sirvo fechou a boca dos leões, porque Ele não viu mal em mim, Ele viu inocência em mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amado, vale a pena andar com o Senhor. Tem muita gente que fica confiando em A ou B, em políticos, em esse. Amado, confia em Deus. Deus é que não falha, Deus é que não erra, Deus é que não nos engana nem mente para nós. Tudo que Ele fala na sua palavra é a verdade. Só confia no Senhor. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides mais, confia em Deus. Aleluia. Confia em Deus. Chegamos até aqui no final de 22. Às vezes é com doença, com problema, dificuldade de todos os lados, mas chegamos até aqui, porque confiamos no nome daquele que é poderoso. Você confiou no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você confiou no mesmo Deus que Daniel confiou. É por isso que você chegou até aqui. Glórias ao nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus no céu? Glória a Deus, glória a Deus. Deus te sustentou. Porque tem momentos que a gente diz: Senhor, eu não aguento mais, estou cansado, chega. É nessa hora que o Espírito Santo chega e toma você. É como Deus fez com Elias. Ele: chega, não quero mais, cansado. Estava com um moço que servia a ele: vai embora, deixa eu sozinho no deserto. Sentou debaixo de um zimbro, um solão. Vou morrer aqui. Disse para Deus: Senhor, toma minha vida. Não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor do que ninguém. Aí ele cai desmaiado, parece que vai morrer ali, mas aquele homem confiava no Senhor. Quem é de Deus não é abandonado. Aleluia. Quem é de Deus não é desprezado. Quem é de Deus não vai ficar à margem, não. Deus vai cuidar. De repente, não sei quanto tempo ele ficou desmaiado. De repente aparece o anjo do Senhor com água fresca e com pãozinho do céu. Bateram com aquela delicadeza do anjo, né? Aquela mãozinha pesada, né? Meu filho, come aí, rapaz. Aquele irmãozinho, meu céu. Estou aqui a mandado do Senhor dos Exércitos. Come esse pãozinho e bebe essa água fresca que eu trouxe do céu para você. Bebeu água, amor. É um pãozinho aí aqui de novo. Filho, come mais. Coma mais, coma mais. Come mais. Come mais. Porque cumprido ainda te será o caminho. Tu ainda tem uma trilha longa. Minha irmã, está pensando que está chegando no fim? Tu tens uma trilha longa ainda. Tu tens um caminho longo a percorrer ainda. Aleluia. Pode dar glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Yara, a trilha é longa ainda. Pastor Joelho, a trilha é longa. Há muitas almas para ganhar, há muitos perdidos para salvar, há muitos doentes para curar, há muitas almas para consolar. Ainda tem muito. Mauília, ainda tem muito. Ainda tens uma caminhada pela frente. Deus vai te abençoar, meu amado. Fiel ao Senhor. Tua jornada ainda é longa. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Todo esse tempo, esses momentos, Senhor honrou o seu servo Daniel. Vai até o fim, amado. Não desiste, não olha para trás.
O tempo foi passando, Daniel passou por todos esses desafios, já estava velho, mas a ordem de Deus para a sua vida era: tu porém vai até o fim. Meu Deus, já não sou mais aquele, Senhor, eu já não tenho aquela corrida, já não consigo correr os 5 quilômetros aí, dos 10 quilômetros, 5 quilômetros que correm aí, eu já não consigo mais. Eu já não enxergo tão bem como enxergava antes, eu já não tenho aquele fôlego. Daniel já estava mais velho. A ordem de Deus para ele: Daniel, tu porém vai até o fim, Daniel. Aleluia. Não desiste, vai até o fim. Chegar ao fim é sempre um grande desafio para cada um de nós, porque às vezes começamos muito bem, com todo o ânimo, mas no decorrer do tempo, com as lutas, com as dificuldades da vida, às vezes vamos perdendo aquele brilho no meio do caminho e não conseguimos chegar ao fim. É difícil. E para chegar ao fim, tu tem que ter o Espírito Santo contigo. Aleluia. Por mais boa vontade e ânimo que você tenha, se o Espírito Santo não for com você. Por isso que Davi, ele pediu a Deus, quando pecou contra Deus, ele se arrependeu. No Salmo 51 nós vemos Davi se derramando: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele se derrama, ele se joga no chão, mas ele disse para Deus algo especificamente: Senhor, não me lances fora da tua presença. Davi sabia o que é, como era difícil caminhar sem a presença de Deus. Não me lança fora da tua presença, e nem afaste de mim o teu Espírito Santo. Ele não pediu para Deus: Senhor, não mantenha o meu reino, não deixa que tome o meu reino, não deixe tirar o meu lugar, como era Saul. Saul pensava na carne, mas Davi era espiritual. Não, Senhor, coroa, aquele manto real, para ele não valia nada. O mais precioso para ele era a presença de Deus, que seja para cada um de nós. O mais importante da nossa vida é a presença do Senhor que está sobre a nossa vida. É a unção de Deus que recebemos. Aleluia, aleluia. A unção de Deus está sobre a nossa vida. Nós temos que zelar por aquilo que Deus nos deu. Pastor, mas eu errei. Pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus. Davi pediu perdão. O pecado dele foi grande, foi muito grande, foi muito grande. Mas quando ele se arrepende: não me lança fora da tua presença, Senhor, não me joga para fora, e nem afaste de mim o teu Espírito. Não quero ser um homem vazio. Tem muita gente hoje que lá, mais tempos atrás, era cheio de Deus, tinha alegria de Deus dentro dele, desejo de estar na casa do Senhor, de louvar o nome do Senhor, desejo das coisas de Deus, na palavra, uma vida com Deus. Mas com o passar do tempo foi esfriando. Hoje já não tem mais, não tem mais esta alegria. Hoje não sente mais essa presença de Deus. Hoje não tem mais esse brilho. Às vezes até estão na igreja, mas o brilho não brilha, os olhos não brilham mais. Não tem aquela sede que Davi tinha. Como servo, ele brama pela corrente das águas. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O servo, segundo um certo historiador, é o servo diante dos inimigos, perseguido pelos inimigos, tentando matá-lo, mas se ele tem tanta sede de estar junto às águas que está no rio para beber, ele prefere correr o risco de ser atingido por uma flecha pelo inimigo. Ele prefere correr o risco, mas ele quer chegar nas águas. A sede, assim como o servo brama pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. É alguém que está com sede. Não perde essa sede de Deus na tua vida, amado. Fala comigo assim, é uma oração: Senhor,
não permita que eu perca a sede do Senhor na minha vida. Senhor, não afasta de mim o teu Espírito Santo, nem me lança fora da tua presença. Aleluia, aleluia. É alguém que está, não pensa que pessoas que são cheias de Deus, não pensa que a pessoa tem vida folgada, não. É vida de luta, é vida de batalha, é vida de peleja. Eu me lembro do meu pai, muitos momentos difíceis que ele passou. Meu pai tinha embarcação de pesca, e olha só, o barquinho que tinha estava pescando lá no meio do oceano, e de repente caiu o hélice do barco lá. O barco ficou à deriva, até algum barco chegar, um socorro demorava. Se fosse outro, estava todo desesperado, tentando na capitania dos portos, tentar arrumar alguma coisa para ir lá, porque é muito tempo, muitas horas. Imagina, viajar 10 horas, 12 horas, 15 horas para chegar no lugar onde ele está. Mas eu via, sabe aonde esse homem? No quarto, na salinha lá que tinha o lugar da oração dele. Aleluia. Ser cheio de Deus não é vida fácil. Eu sei que às vezes vem as doenças, os problemas na família, teus problemas pessoais, que dá às vezes vontade de você de chutar tudo, largar tudo. Mas amado, se você só tem a Deus, você não tem mais ninguém do que o Senhor. O Senhor é o teu único amigo, o melhor que você tem. Como é que você não tem para onde ir? Ser cheio de Deus. Essas pessoas que estão passando por tudo isso, mas estão dizendo: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é o Deus do meu socorro. Depois vem a notícia: olha, a embarcação chegou do lado dele, já está trazendo a embarcação rebocada, já está. Vida cristã não é vida fácil. Essa pessoa vive dentro da igreja todo dia. Nem sempre aqueles que vivem dentro da igreja todo dia é o que sente mais Deus. Nem sempre. Às vezes estão da igreja todo dia, mas não tem experiências com Deus poderosas dentro dele. Às vezes a pessoa está lutando, trabalhando, mas está com aquela sede dentro dele. Às vezes mais um que está aí, tem que ir, né? Tem que ir, eu tenho um compromisso, né? Eu tenho sede, eu quero ter sede de Deus. Não perde essa fome, não perde essa sede de Deus, meu amado. Não importa quem você seja, se você é um diácono, se você é um aqui na igreja, é um missionário, é um pastor, não importa, ou um membro da igreja, não importa. Não pode perder a sede de Deus, não pode perder o brilho dos teus olhos. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Aleluia. É isso que Daniel não perdeu. Não perdeu, começou bem, foi batalha, era sentenças de morte, as coisas vinham sobre ele. Pensa que é fácil? Terra estranha, distante, difícil. Mas Daniel confiava em Deus. Daniel confiava no Senhor. Daniel confiava no Senhor. Tu, porém, vai até o fim. Era a palavra de Deus para Daniel: vai até o fim, meu filho. Vai até o fim, mulher de Deus, homem de Deus. Segue em frente, não desiste. Aleluia. Só haverá coroação, só será galardoado aquele que chega até o fim. Apocalipse 2, 9 e 10. Senhor falando: conheça as tuas obras, a tribulação e tua pobreza,
falando na igreja de Esmirna: mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temo das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Glória a Deus. Seja fiel até o fim. Só é coroado aquele que chega no fim. Eclesiastes 7, versículo 8, a primeira parte diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Aleluia. Aquele que é fiel até o fim, esse vai ser salvo, esse vai chegar no céu. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem desde o início da sua conversão, que por amor a Cristo, ele seria martirizado. Mas ele foi à frente, foi adiante, com toda a fé. Ele prosseguiu com toda a dedicação, e procurou produzir o máximo que ele podia fazer em prol do reino de Deus. Ele fez tudo, ele deu o melhor. Ele foi que nem um fruto que foi espremido. Uma vez ele disse assim: eu gastarei e me deixarei gastar. É que nem uma borracha novinha que vai se apagando, apagando e vai se gastando. O apóstolo Paulo já estava na borrachinha dele, no finalzinho já estava bem gasto. Ele se deu, ele aconselhou a não olhar para trás. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Tem muitas coisas, amado, que não edificam, que não trazem bem. Tem coisas que não, às vezes não é nem pecado, mas aquilo empatam a nossa vida, o nosso tempo. Deixar para trás, esquecendo-me das coisas, deixar para trás, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Esse homem estava seguindo a palavra que Deus falou para Daniel: vai até o fim, meu filho, tu porém vai até o fim. O apóstolo Paulo, ele fez uma declaração poderosa, que marcou a sua geração e as gerações futuras, principalmente daqueles que viriam depois como nós. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele estava chegando no fim. Aleluia. Mas ele chegou de pé, de cabeceira erguida, como alguém que tinha completado a jornada com alegria, como alguém que deu o seu melhor para Deus, o seu melhor suco para Deus. Foi exprimido o melhor, até o último caldo. Ele podia dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia, aleluia. Paulo é daqueles que vai andar com o Senhor de branco, né? Comigo andarão de branco aqueles que foram fiéis, comigo andarão de branco. Aleluia. E aí ele disse ainda: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Combati o bom combate, e agora prossigo para o alvo, porque vai ter recompensa. Só tem recompensa para aquele que é fiel até a morte, até o final, até o fim. Glória a Deus. Ele foi executado, foi morto. Segundo o historiador, diz que ele foi degolado. Mas o seu exemplo ficou, as palavras, as cartas que ele deixou.
hoje nos traz edificação. Glórias ao nome do Senhor, porque foram inspiradas pelo Espírito de Deus e fazem parte do cânon sagrado. É por isso que nós faz parte da Bíblia, essa palavra de Deus. Glória a Deus. Há uma honra muito grande para aqueles que chegam até o fim, para aqueles que venceram. A gente vê isso ali no livro de Apocalipse, as cartas às igrejas. Eu vou ler para vocês os versículos das cartas às igrejas, capítulo 2 de Apocalipse 2 e 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, 11. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2 e 17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Vocês vão ter um novo nome, viu? Uma pedrinha branca eu lá receberei. O nome que tem nela ainda eu não sei, mas quando lá chegar, irei receber, e o meu novo nome eu irei saber. Aleluia! Tu vai receber um novo nome. Uma pedrinha branca eu lá receberei. O nome que tem nela ainda eu não sei, e quando lá chegar, irei receber, e o meu novo nome eu irei saber. Arabachuri canta remana. Isso é para aquele que chega até o fim. Meu filho, minha filha, vai até o fim. Servo de Deus, servo de Deus, não desiste. Por pior que seja a caminhada, por mais difícil que seja, seja fiel até o fim, porque Deus vai te coroar. Aleluia. Ao que vencer, Apocalipse 2 e 26 ao 28. Ao que vencer e o que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as de modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 3 e 5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Aleluia. Nome no livro da vida. Já pensou Deus confessar o teu nome diante das miríades e miríades de anjos? O novo nome que tu vai ter, Deus confessar no céu. Mas eu, pecador, mas agora lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Enquanto o sangue dos animais tinha poder de cobrir o pecado, todo ano eles tinham que fazer sacrifício. Para quê? Matar o cordeirinho, para cobrir o pecado do povo. Mas com a morte do Cordeiro de Deus, João Batista declarou: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, ele não cobre o nosso pecado. Quando você confessa a Ele e pede perdão, Ele apaga, Ele arranca, e dele Ele não lembra mais. Glória a Deus, glória a Deus. Apocalipse ainda 3 e 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Imagina só: escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Glória a Deus. E Apocalipse 3 e 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Sentar do lado de Jesus. Aleluia. Ser fiel. Daniel foi fiel do começo, no meio e até o fim da sua jornada. Aleluia. Ele cumpriu. Ele podia dizer as mesmas palavras
do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas para nós que ainda estamos vivos, está aqui a palavra: ser fiel até a morte. Aleluia, ser fiel até a morte, vai até o fim, porque descansarás. Eu não aguento mais. Vai chegar a tua viagem, a minha viagem um dia vai chegar no final. E quando chegar no final da nossa viagem, seremos recebidos pelo próprio Deus, que vai nos preparar uma mesa, onde Ele vai nos servir. O próprio Jesus vai servir a sua igreja. Aleluia. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, entra no repouso eterno. Aleluia, glória a Deus. Vai até o fim, não olha para trás. Estamos no final do ano, foi difícil, mas fica firme. Não olha para a tua pouca força, não olha para o tempo passando sobre a tua vida pela tua idade, ou mesmo na tua juventude. Não fica olhando para a tua própria capacidade, mas confia naquele que te chamou, confia naquele que está contigo, naquele que te prometeu que vai estar contigo todos os dias. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão aguardou, esperou e esperou e esperou no Senhor, porque ele cria que aquele que prometeu era poderoso para cumprir as suas palavras, e Deus cumpriu. Deus vai cumprir as suas promessas sobre a sua vida. Não fica triste se até aqui não aconteceu, não desanima se até aqui as coisas não foram, mas Deus é fiel, a sua palavra não vai voltar vazia. Se Ele falou, se Ele determinou, vai acontecer dentro do tempo determinado por Ele. Amém? Vamos ficar em pé?